Você acha que seus pensamentos são só seus, mas dentro deles existe um caminho que o Espírito Santo tenta abrir todos os dias. Se você aprender a entender a psicologia da sua mente, vai descobrir por que ele ainda não encheu você e como isso muda hoje. Você já percebeu que mesmo orando, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, ainda sente um vazio inexplicável? Como se houvesse barreiras invisíveis impedindo que o Espírito Santo flua plenamente em você. A resposta pode estar escondida nas profundezas da sua própria mente, em padrões que você nunca examinou. Quantas vezes você já se perguntou por que sua vida cristã parece tão diferente daquilo que a Bíblia promete? Você ora, você jejua, você serve, mas ainda assim sente que algo está faltando. Há um descompasso entre o que você conhece intelectualmente sobre Deus e o que você experimenta emocionalmente em sua caminhada. E então vem a culpa, o questionamento, a sensação de que talvez você não seja espiritual o suficiente. Hoje quero compartilhar com vocês uma verdade que o grande pregador Charles Spurgeon entendia profundamente. Ele compreendia que Deus nos criou como seres integrados, onde mente, emoções e espírito trabalham juntos. Spurgeon pregava que ignorar qualquer uma dessas dimensões é como tentar voar com uma asa só. Você pode bater forte, fazer muito esforço, mas nunca decolará verdadeiramente. A psicologia da sua mente não é inimiga da fé. Quando iluminada pelas Escrituras e guiada pelo Espírito Santo, ela se torna uma ferramenta poderosa para a sua transformação espiritual. Compreender como sua mente funciona, como seus pensamentos se formam, como suas emoções influenciam suas decisões, tudo isso é parte essencial do processo de santificação. A palavra de Deus nos ensina em Provérbios capítulo 23, versículo 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Você é o que pensa. Seus pensamentos moldam sua realidade. Se sua mente está cheia de mentiras sobre Deus, sobre você mesmo, sobre o mundo, então sua vida refletirá essas distorções. Não importa quantas doutrinas corretas você consegue recitar. Pense comigo. Quantos cristãos vivem aprisionados por pensamentos que nunca examinaram, crenças sobre si mesmos que foram plantadas na infância por palavras duras, por rejeição, por traumas. E essas crenças continuam operando em segundo plano, sabotando sua paz, roubando sua alegria, bloqueando a plenitude do Espírito Santo em suas vidas. Muitos de nós carregamos padrões mentais destrutivos que herdamos de gerações anteriores. Padrões de ansiedade, de medo, de baixa autoestima, de perfeccionismo tóxico. E nunca paramos para questionar se esses padrões realmente vêm de Deus ou se são apenas ciclos viciosos que precisam ser quebrados. A verdade libertadora é que sua mente pode ser renovada. Paulo nos garante em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformação não é opcional na vida cristã, e essa transformação começa na mente. Mas aqui está o que muitos não percebem. Renovação da mente não acontece apenas lendo a Bíblia mecanicamente ou memorizando versículos. Acontece quando você permite que o Espírito Santo ilumine as áreas escuras de sua psique, quando você confronta honestamente as mentiras que tem acreditado, quando você escolhe conscientemente substituir padrões destrutivos por padrões saudáveis, baseados na verdade de Deus. Spurgeon costumava dizer que o coração humano é um labirinto de câmaras secretas. Há lugares dentro de você que você mesmo não conhece. Há feridas tão profundas que você as enterrou sob camadas de negação. Há medos tão antigos que você nem lembra quando começaram. E todas essas áreas não curadas se tornam terreno fértil para o inimigo plantar suas sementes de destruição. Deixe-me ser muito prático com você. Se você cresce em um lar onde amor era condicional, onde você precisava se comportar perfeitamente para ser aceito, sua mente desenvolveu um padrão. Esse padrão diz que você só tem valor quando atende expectativas. E agora, como cristão, você projeta esse padrão em Deus. Você acredita, mesmo sem perceber, que Deus só te ama quando você está fazendo tudo certo. Este é um exemplo clássico
de como a psicologia da sua mente afeta sua espiritualidade. Você pode conhecer teologicamente que Deus te ama incondicionalmente, pode até pregar sobre isso, mas no fundo da sua alma, onde as crenças reais residem, você ainda opera no sistema de merecer amor através de desempenho. E sabe o que acontece? Você vive espiritualmente exausto, sempre se esforçando, nunca descansando, sempre tentando, nunca chegando, sempre culpado, nunca em paz, porque sua mente não foi renovada nesta área crucial. A verdade bíblica não desceu da cabeça ao coração. Em 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, Paulo nos revela uma verdade de guerra espiritual, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, derribando os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Fortalezas mentais. Paulo está falando de estruturas de pensamento que foram construídas em sua mente ao longo dos anos. Estruturas de mentira, de engano, de distorção. E essas fortalezas precisam ser derrubadas, não com força humana, não com simples pensamento positivo, mas com o poder de Deus, operando através do conhecimento da verdade. Quando você começa a compreender a psicologia da sua mente, você se torna um guerreiro mais eficaz. Você identifica o inimigo antes que ele estabeleça território. Você reconhece os padrões destrutivos antes que eles tomem controle. Você intercepta os pensamentos mentirosos antes que eles se enraizem em ações. Isto não é psicologia secular disfarçada de cristianismo. Isto é compreender como Deus te criou para que você possa cooperar com Ele no processo de transformação. É como um agricultor que estuda o solo, não para substituir a chuva que vem do céu, mas para preparar a terra para recebê-la adequadamente. Muitos cristãos vivem com a mente dividida. Parte deles quer servir a Deus, mas outra parte está presa em padrões de pensamento que os sabotam constantemente. E então se perguntam por que não experimentam a plenitude do Espírito Santo. A resposta é simples, embora dolorosa. Você não pode ser cheio daquilo que não tem espaço para receber. Se sua mente está ocupada com ansiedade crônica, com pensamentos obsessivos, com ruminação sobre o passado, com preocupação sobre o futuro, onde está o espaço para o Espírito Santo habitar plenamente? Ele não compete por atenção. Ele espera ser convidado para os lugares que você escolhe esvaziar e preparar para ele. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, versículos 25 e 26. Portanto vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Mas como você obedece este comando, se sua mente foi programada para se preocupar constantemente? Se desde criança você observou adultos ansiosos e aprendeu que preocupação é responsabilidade? Se seu cérebro desenvolveu caminhos neurais de ansiedade tão profundos que parecem automáticos, a resposta está em compreender que renovação da mente é um processo. Não é instantâneo. Requer paciência, prática e a graça de Deus. Você precisa conscientemente criar novos caminhos de pensamento, reforçá-los através da repetição, até que se tornem mais naturais do que os padrões antigos. E aqui está a boa notícia. O mesmo Espírito Santo que habita em você tem poder para fazer isso. Ele não apenas te convence do pecado e te guia em toda a verdade, ele também fortalece sua mente, renova seu entendimento, transforma seus padrões de pensamento de dentro para fora. Convido você a se inscrever neste canal, onde continuaremos explorando como viver uma vida cristã integral, onde mente e espírito trabalham em harmonia. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode transformar sua jornada. E para aqueles que desejam mergulhar mais profundamente nesta transformação, preparamos o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um material que complementará tudo o que estamos conversando aqui.
Você encontra o link no primeiro comentário fixado. Nas próximas partes desta mensagem, vamos explorar especificamente como identificar os bloqueios mentais que impedem sua plenitude espiritual e como iniciar um processo prático de renovação que produzirá frutos reais e duradouros em sua vida. Existe uma verdade profunda que precisa ser dita. Sua mente não é neutra. Ela é um campo de batalha onde cada pensamento que você permite residir se torna ou uma fortaleza de verdade ou uma prisão de mentira. E muitos de nós temos vivido aprisionados sem sequer perceber que as chaves da liberdade sempre estiveram ao nosso alcance. Pense na última vez que você reagiu de forma desproporcional a uma situação. Alguém fez um comentário simples e você explodiu em raiva. Ou alguém não te respondeu imediatamente e você mergulhou em ansiedade, imaginando o pior. Essas reações não vieram do nada. Elas vieram de padrões mentais profundamente enraizados, de feridas antigas que nunca foram curadas, de gatilhos emocionais que foram programados em você ao longo dos anos. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa suprimir emoções ou fingir que está tudo bem. Significa ser vigilante sobre o que você permite entrar e permanecer em sua mente e em suas emoções. Mas como você guarda algo que não compreende? Como protege um território que nunca foi mapeado? É aqui que a psicologia da sua mente se torna essencial. Você precisa conhecer os padrões que governam seus pensamentos, identificar os gatilhos que disparam suas reações, compreender as raízes de suas respostas emocionais. Deixe-me compartilhar algo que vejo constantemente. Há pessoas que vivem sob o domínio da culpa excessiva. Elas não conseguem perdoar a si mesmas por erros do passado, mesmo sabendo que Deus já as perdoou. E essa culpa se torna uma prisão mental que rouba sua alegria, paralisa sua fé e bloqueia o fluir do Espírito Santo. De onde vem essa culpa desproporcional? Muitas vezes de experiências na infância, onde pequenos erros eram punidos severamente, onde não havia espaço para falhas, onde perfeição era a única forma de ser aceito. A criança internalizou que errar é inaceitável, e agora o adulto carrega esse peso esmagador. Em 1 João capítulo 1, versículos 8 e 9, lemos: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus já proveu o caminho para o perdão, mas sua mente precisa ser renovada para receber e viver nessa verdade. Outro padrão destrutivo comum é a comparação constante. Você vive olhando para os outros, medindo seu valor pelo que eles têm ou conquistaram. Nas redes sociais, isso se tornou uma epidemia. Cada foto perfeita que você vê de outra pessoa se torna uma acusação contra a sua própria vida. E você nunca está satisfeito, nunca é grato, porque sempre há alguém aparentemente melhor. Este padrão mental rouba sua paz e distorce sua percepção da bondade de Deus em sua vida. Você para de agradecer pelas bênçãos que tem, porque está obcecado pelas bênçãos que não tem. E assim, o contentamento, que é um dos frutos do Espírito, nunca floresce em você. Paulo nos adverte em Gálatas capítulo 6, versículos 4 e 5. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Você tem sua própria jornada, seu próprio chamado, sua própria história. Comparar-se com outros é desperdício de energia mental e espiritual. Há também aqueles que vivem dominados pelo medo. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo do futuro, medo de não ser suficiente. E esse medo paralisa, impede que você dê passos de fé, que aceite desafios, que viva plenamente o propósito que Deus tem para você. Muitas vezes esse medo tem raízes em experiências traumáticas. Talvez você tenha tentado algo no passado e falhou publicamente. A humilhação foi tão grande que sua mente criou uma proteção. Nunca mais arriscar. É mais seguro ficar pequeno, escondido, do que se expor novamente àquela dor. Mas Deus não nos deu espírito de covardia.
2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7 declara: Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. O medo paralisante não vem de Deus. Ele vem de feridas não curadas, que precisam ser trazidas à luz e tratadas com a verdade libertadora das Escrituras. Compreender a psicologia da sua mente significa identificar esses padrões. Significa observar seus pensamentos sem julgamento, como um cientista observa um experimento. Quando a ansiedade surge, ao invés de apenas senti-la, você pergunta: de onde isso vem? O que disparou esse sentimento? Que mentira estou acreditando neste momento? Este processo de autoobservação consciente é poderoso, porque quando você identifica o padrão, você pode escolher quebrá-lo. Quando reconhece a mentira, pode substituí-la pela verdade. Quando vê o gatilho, pode desarmar a bomba antes que exploda. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 8 nos ensina: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Perceba a conexão clara entre pensamentos e paz. Paulo não está dizendo para simplesmente pensar positivo. Ele está prescrevendo um padrão mental baseado na verdade. Quando você disciplina sua mente para focar no que é verdadeiro em vez de nas mentiras, no que é puro em vez do que é contaminado, você cria espaço para a paz de Deus. Mas isso requer prática intencional. Sua mente foi treinada durante anos para operar de certa forma. Não vai mudar da noite para o dia. É como aprender um novo idioma ou um novo instrumento. No começo parece estranho, difícil, antinatural, mas com repetição consistente, os novos padrões se tornam cada vez mais automáticos. E aqui está algo maravilhoso. Neurociência moderna confirma o que a Bíblia sempre ensinou. Seu cérebro tem neuroplasticidade, capacidade de formar novos caminhos neurais. Você pode literalmente recabear sua mente através de pensamentos e práticas repetidas. Quando você medita na palavra de Deus, quando escolhe repetidamente pensar na verdade, você está fisicamente mudando a estrutura do seu cérebro. Isto não é misticismo, é ciência criada por Deus. Ele nos fez com essa capacidade de mudança porque sabia que precisaríamos dela. Sabia que viveríamos em um mundo caído, onde mentiras seriam plantadas em nossas mentes e que precisaríamos do poder de renovar nosso entendimento. Mas vamos ser honestos. Este processo pode ser doloroso. Quando você começa a examinar seus padrões mentais, vai encontrar coisas desconfortáveis. Vai perceber quanto tempo desperdiçou com pensamentos inúteis. Vai ver como tem sido seu próprio pior inimigo. Vai identificar feridas que preferiu ignorar porque confrontá-las dói. É neste ponto que muitos desistem. Preferem voltar para a inconsciência, para o piloto automático, mesmo que isso signifique continuar sofrendo. Porque mudança requer coragem. Requer estar disposto a sentir dor temporária para alcançar cura permanente. Mas se você perseverar, se permitir que o Espírito Santo te guie através deste processo de autoconhecimento e renovação, algo extraordinário acontece. Você começa a experimentar liberdade. Liberdade de padrões que te dominaram por anos. Liberdade de pensamentos que te aprisionaram. Liberdade para ser quem Deus sempre planejou que você fosse. E nessa liberdade, o Espírito Santo pode fluir sem obstáculos. Porque você removeu as barreiras, limpou os entulhos, preparou o terreno. Agora ele pode encher você completamente. Não apenas uma pequena parte de você, mas todo o seu ser transformado e renovado. Salmo 139, versículos 23 e 24, expressa esta vulnerabilidade necessária. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Esta é uma oração corajosa. É pedir a Deus que revele o que está escondido, mesmo quando dói.
Mas é exatamente esta honestidade brutal que abre caminho para a transformação genuína. Porque você não pode curar o que não admite estar quebrado. Não pode mudar o que não reconhece estar errado. E não pode ser cheio do que é novo sem esvaziar o que é velho e destrutivo. Agora precisamos mergulhar em uma verdade que muitos preferem evitar. Sua mente tem camadas. Há o que você pensa conscientemente, o que você diz para si mesmo e para os outros. Mas abaixo disso, existe todo um mundo de crenças subconscientes, de programações antigas, de mensagens que foram gravadas em você antes mesmo que tivesse capacidade de questioná-las. É neste nível mais profundo que as maiores batalhas espirituais acontecem. Porque você pode confessar com sua boca que Deus te ama, pode até pregar sobre isso, mas se no fundo da sua alma existe uma crença arraigada de que você é indigno, essa crença subconsciente vai governar sua vida mais do que qualquer verdade que você declare superficialmente. Deixe-me pintar um quadro para você. Imagine uma criança que cresce ouvindo constantemente que é burra, que nunca vai conseguir nada, que é um peso para a família. Essas palavras não são apenas sons que desaparecem no ar. Elas penetram profundamente na psique dessa criança e formam uma identidade. Anos depois, essa pessoa adulta sabota inconscientemente cada oportunidade de sucesso porque, no fundo, ainda acredita naquela mentira antiga. Provérbios capítulo 18, versículo 21 nos alerta. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Palavras têm poder criativo ou destrutivo. As palavras que foram ditas sobre você e as palavras que você diz para si mesmo estão moldando sua realidade psicológica e espiritual. Quando você começa a compreender a psicologia da sua mente, você percebe quantas dessas mensagens destrutivas ainda estão tocando em segundo plano, influenciando cada decisão, colorindo cada percepção. E então vem a pergunta crucial. Você vai continuar permitindo que mentiras do passado governem seu futuro? A renovação da mente requer que você desça a esses níveis mais profundos. Não basta mudar o que você pensa conscientemente. É preciso acessar essas crenças subconscientes e trazê-las à luz. E quando a luz do Espírito Santo ilumina essas áreas escuras, as mentiras perdem o poder que tinham sobre você. Efésios capítulo 5, versículos 13 e 14 declara: Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Há partes de você que estão dormindo, operando no piloto automático de padrões antigos. Cristo quer despertá-las, esclarecê-las, libertá-las. Vamos falar sobre algo específico que aprisiona muitas pessoas: a necessidade de aprovação. Você vive sua vida tentando agradar a todos, modificando quem você é para se encaixar nas expectativas dos outros, dizendo sim quando deveria dizer não. Tudo porque tem um terror profundo de rejeição. De onde vem isso? Muitas vezes de uma infância onde amor era condicional, onde você precisava se comportar de certa forma para ser aceito, onde sua autenticidade era punida e conformidade era recompensada. Sua mente aprendeu: para ser amado você precisa esconder quem realmente é e ser o que os outros querem que você seja. E agora, mesmo em sua vida cristã, você replica esse padrão. Você tenta agradar a Deus através de desempenho, nunca descansando em sua graça. Você finge ser mais espiritual do que é para ser aceito na igreja. Você esconde suas lutas porque tem medo de ser julgado. E assim nunca experimenta a verdadeira comunhão, a verdadeira liberdade. Gálatas capítulo 1, versículo 10 pergunta: Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Esta é uma questão que corta fundo. Você está vivendo para a aprovação humana ou para a glória de Deus? Mas quebrar esse padrão não é simples, não é apenas uma decisão intelectual. Requer que você confronte o medo profundo que alimenta essa necessidade de aprovação. Requer que você cure a ferida da rejeição que está na raiz. Requer que você aprenda, talvez pela primeira vez na vida, que seu valor não depende da opinião de ninguém. Outro padrão mental destrutivo que precisa ser abordado
é o perfeccionismo. Não estou falando de excelência, que é buscar fazer seu melhor. Estou falando de perfeccionismo tóxico, onde nada que você faz é bom o suficiente, onde você se pune cruelmente por cada erro, onde vive sob pressão constante de uma régua impossível. Este perfeccionismo muitas vezes se disfarça de espiritualidade. Você chama de santificação, mas na verdade é escravidão. Você nunca tem paz porque sempre há mais para fazer, mais para melhorar, mais padrões impossíveis para alcançar. E o Espírito Santo, que deveria trazer descanso, fica bloqueado por essa autocobrança implacável. Jesus nos convida em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Preste atenção nisso. O jugo de Cristo é suave, seu fardo é leve. Se você está vivendo esmagado sob um peso insuportável de expectativas e cobranças, esse fardo não vem dele. Vem de padrões mentais distorcidos que precisam ser identificados e quebrados. A psicologia da sua mente também envolve entender como você processa emoções. Muitos cristãos foram ensinados que emoções são perigosas, que devem ser suprimidas, que demonstrar vulnerabilidade é fraqueza. Então, aprenderam a empurrar tudo para baixo, a usar espiritualidade como anestesia emocional. Mas emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas se escondem e crescem no escuro. Eventualmente explodem em formas destrutivas. Raiva descontrolada, depressão profunda, ansiedade paralisante ou se manifestam em doenças físicas. Seu corpo mantém o registro do que sua mente tenta esquecer. Salmo 62, versículo 8 nos convida. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Derramar o coração significa total honestidade emocional. Significa trazer a Deus não apenas suas orações compostas e bonitas, mas sua raiva, sua confusão, sua dor, seu medo. Tudo isso pode ser derramado diante dele. Davi fez isso constantemente nos Salmos. Ele não escondia suas emoções de Deus. Ele as expressava crua e honestamente. E no processo de derramá-las diante do Senhor, ele encontrava conforto, perspectiva e transformação. Suas emoções eram validadas, processadas e então redimidas. Você precisa aprender a fazer o mesmo. Precisa criar espaço para sentir o que está sentindo sem julgamento. Não espiritualize tudo. Não use versículos como anestésico para evitar processar dores reais. Sinta a emoção. Identifique sua mensagem, leve-a a Deus e permita que Ele traga cura e clareza. Há também a questão dos traumas não curados, experiências dolorosas do passado que nunca foram adequadamente processadas. Talvez abuso, negligência, perda súbita, traição profunda. Essas experiências deixaram marcas em sua psique, criaram padrões de resposta que continuam operando anos depois. Você pode ter se tornado cristão, mas o trauma ainda está lá, afetando como você se relaciona com Deus e com as pessoas. Você pode ter dificuldade em confiar porque foi traído. Pode ter medo de intimidade porque foi abusado. Pode ter problemas com autoridade porque foi dominado. Isaías capítulo 61, versículos 1 a 3 profetiza sobre a missão do Messias. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Jesus veio para curar os contritos de coração, libertar os cativos, consolar os tristes. Isso inclui a cura de traumas. Mas essa cura muitas vezes requer que você faça uma jornada dolorosa de volta àquelas memórias, não para revivê-las, mas para permitir que a luz de Cristo entre naqueles lugares escuros e traga redenção.
Este processo pode requerer ajuda profissional de um conselheiro cristão que entenda tanto de psicologia quanto de espiritualidade. Não há vergonha nisso. Deus usa pessoas treinadas como instrumentos de cura. Buscar ajuda não é falta de fé, é sabedoria. À medida que você vai identificando esses padrões mentais, curando essas feridas profundas, renovando essas crenças distorcidas, algo maravilhoso acontece. Você começa a experimentar uma congruência interior. Quem você diz que é, quem você realmente é e quem você está se tornando, começam a se alinhar. E nessa integridade, o Espírito Santo pode fluir sem obstáculos. Você não está mais desperdiçando energia tentando manter fachadas, esconder feridas ou lutar contra padrões automáticos. Você está livre para ser plenamente você mesmo em Cristo, autêntico, vulnerável, crescendo. E essa liberdade interior cria espaço para a plenitude do Espírito que Deus sempre desejou para você. Chegamos agora a um ponto decisivo desta jornada. Precisamos falar sobre algo que pode mudar completamente sua experiência espiritual. A conexão profunda entre seus pensamentos, suas emoções e sua capacidade de ser cheio do Espírito Santo. Estes três elementos não operam separadamente. Eles trabalham juntos, influenciando-se constantemente. Quando seus pensamentos estão dominados por mentiras, suas emoções refletem isso através de ansiedade, depressão, raiva ou medo. E quando suas emoções estão desreguladas, sua capacidade de perceber e responder ao Espírito Santo fica comprometida. É como tentar ouvir uma música suave em meio a um barulho ensurdecedor. A música está tocando, mas você não consegue ouvi-la. Deixe-me compartilhar algo crucial sobre como sua mente foi projetada por Deus. Você não foi criado para carregar o peso do mundo inteiro. Você não foi feito para viver em estado constante de alerta, preocupação ou tensão. Quando sua mente opera cronicamente nestes estados, você está funcionando fora do design divino, e isso tem consequências tanto psicológicas quanto espirituais. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos instrui: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Perceba a ordem aqui. Primeiro, você traz suas preocupações a Deus através de oração. Segundo, pratica gratidão. Terceiro, a paz de Deus guarda seu coração e pensamentos. Guardar significa proteger, vigiar, manter seguro. Sua mente pode ser um lugar de paz, mas isso requer prática intencional. Muitos cristãos nunca experimentam essa paz porque nunca aprenderam a aquietar a mente. Eles vivem em modo de sobrevivência constante, onde o sistema nervoso está sempre ativado, onde os pensamentos correm sem parar como um trem desgovernado. E neste estado de agitação mental, o Espírito Santo não consegue se fazer ouvir claramente. A boa notícia é que você pode aprender a regular sua mente e suas emoções. Pode desenvolver o que a Bíblia chama de domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito mencionados em Gálatas capítulo 5, versículo 23. Domínio próprio não significa suprimir emoções ou forçar pensamentos positivos. Significa ter autoridade consciente sobre sua vida interior. Isto começa com algo simples, mas poderoso: perceber. Perceber quando sua mente está entrando em espiral de preocupação. Perceber quando suas emoções estão sendo sequestradas por gatilhos antigos. Perceber quando você está operando em padrões automáticos em vez de escolhas conscientes. Esta consciência, esta capacidade de observar seus próprios processos mentais, é o que os psicólogos chamam de metacognição, e é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Quanto mais você pratica observar seus pensamentos sem ser arrastado por eles, mais liberdade você ganha. Imagine que seus pensamentos são como nuvens passando pelo céu. Você pode observá-las passar sem se identificar com cada uma delas. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa os pensamentos. E quando você entende essa distinção, ganha poder de escolha. Pode escolher quais pensamentos alimentar
e quais simplesmente deixar passar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, nos ensina a levar cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levar cativo significa capturar, tomar controle. Você tem autoridade espiritual para capturar pensamentos que não se alinham com a verdade de Cristo e escolher conscientemente rejeitá-los. Mas aqui está onde muitos falham. Eles tentam fazer isso apenas com força de vontade, sem entender os mecanismos psicológicos envolvidos. Quando você simplesmente tenta não pensar em algo, geralmente acaba pensando mais nisso. É como se eu pedisse para você não pensar em um elefante rosa. O que acontece? Você imediatamente visualiza um elefante rosa. A chave não é suprimir pensamentos negativos, mas substituí-los por pensamentos verdadeiros. Quando um pensamento mentiroso surge, você não luta contra ele diretamente. Você o substitui por uma verdade bíblica. Quando a ansiedade sussurra que você não vai conseguir, você declara a verdade de que tudo pode em Cristo que te fortalece. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos chama a sermos transformados pela renovação do vosso entendimento. Transformação não é evento único, é processo contínuo. Cada vez que você escolhe a verdade sobre a mentira, cada vez que substitui um padrão destrutivo por um saudável, você está renovando sua mente. E sabe o que é maravilhoso? Quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. Novos caminhos neurais são formados, novas respostas automáticas são criadas. Você está literalmente reconstruindo a arquitetura da sua mente de acordo com o design de Deus. Vamos falar também sobre a importância de cuidar da sua saúde mental como parte da sua vida espiritual. Muitos cristãos acreditam erroneamente que espiritualidade e psicologia são inimigas. Mas quando você entende que Deus criou tanto seu espírito quanto sua mente, percebe que cuidar de ambos honra ao Criador. Se você está lutando com depressão clínica, ansiedade severa ou outro desafio de saúde mental, buscar ajuda profissional não é falta de fé, é sabedoria. Deus usa médicos para curar corpos. Por que não usaria terapeutas para curar mentes? A graça opera através de muitos canais, e todos eles vêm do mesmo Deus. Salmo 147, versículo 3 declara: Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Deus é o grande médico de corações e mentes quebrantadas, e Ele pode usar recursos variados no processo de cura: sua palavra, seu espírito, a comunhão com outros crentes, aconselhamento profissional e às vezes até medicação quando necessário. Há também a dimensão física que não pode ser ignorada. Sua mente não existe separada do seu corpo. Como você trata seu corpo afeta diretamente sua saúde mental e espiritual. Falta de sono, má alimentação, sedentarismo, tudo isso impacta sua capacidade de pensar claramente, regular emoções e estar sensível ao Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 nos lembra: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Glorificar a Deus no corpo inclui cuidar dele adequadamente. Dormir suficiente não é luxo, é necessidade. Alimentar-se bem não é vaidade, é mordomia. Exercitar-se não é opcional, é parte de cuidar do templo que Deus lhe deu. E quando você cuida do corpo, sua mente funciona melhor e o espírito tem um vaso mais saudável para habitar. Outro aspecto crucial da psicologia da sua mente é entender o poder dos hábitos. Muito do que você faz diariamente não é resultado de decisões conscientes, mas de hábitos automáticos. E esses hábitos foram formados por repetição ao longo do tempo. Se você tem o hábito de acordar e imediatamente mergulhar nas redes sociais, permitindo que a primeira coisa que entra em sua mente seja o caos do mundo, isso estabelece o tom mental e emocional para todo o dia. Mas se você forma o hábito de começar o dia com palavra de Deus e oração, você está programando sua mente para operar em uma frequência diferente. Salmo 1, versículos 2 e 3 descrevem o homem bem-aventurado. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Meditar na lei do Senhor dia e noite não significa ficar 24 horas lendo a Bíblia. Significa criar hábitos e ritmos diários onde a verdade de Deus permeia constantemente seus pensamentos. Significa escolher intencionalmente nutrir sua mente com o que é verdadeiro, puro e edificante. Quanto mais você enche sua mente com a palavra de Deus, menos espaço há para as mentiras do inimigo. Quanto mais você pratica a presença de Deus, mais natural se torna reconhecer sua voz. Quanto mais você escolhe pensamentos de fé, mais automática essa escolha se torna. E é neste ponto que algo transformador acontece. Sua mente renovada se torna terreno fértil para o Espírito Santo. Ao invés de lutar constantemente contra padrões destrutivos, você está fluindo em padrões saudáveis que foram estabelecidos através de prática consistente. E neste estado de saúde mental e espiritual, a plenitude do Espírito não é algo que você força, é algo que naturalmente transborda. Você se torna aquilo que Jesus descreveu em João capítulo 7, versículos 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Rios de água viva não são gotejamentos intermitentes. São fluxos constantes e abundantes que transbordam de uma vida onde mente, emoções e espírito estão alinhados sob o senhorio de Cristo. Esta é a promessa. Esta é a possibilidade. Uma vida onde você não está apenas sobrevivendo mentalmente e espiritualmente, mas prosperando. Onde você não está apenas gerenciando sintomas, mas experimentando cura genuína. Onde você não está apenas tentando ser bom o suficiente, mas descansando na suficiência de Cristo. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta jornada. Mas na verdade este é apenas o começo de algo transformador em sua vida. Tudo o que compartilhamos aqui não são teorias vazias ou conceitos abstratos. São verdades práticas que podem revolucionar completamente sua experiência com Deus. Compreender a psicologia da sua mente não é abandonar a fé, é aprofundá-la. É cooperar com o Espírito Santo no processo de renovação que ele deseja fazer em você. É remover os obstáculos que têm impedido a plenitude que Deus sempre planejou para a sua vida. Hoje você pode tomar a decisão de iniciar esta jornada de autoconhecimento sob a luz do Espírito Santo. Não espere estar pronto. Comece onde você está. Seja honesto sobre suas feridas, corajoso para confrontar seus padrões destrutivos e expectante quanto ao que Deus fará em você. Lembre-se, você não caminha sozinho. O Espírito Santo é seu guia, seu consolador e seu transformador. Ele tem toda a paciência e todo o poder necessários para curá-lo completamente e enchê-lo de sua plenitude. Se esta mensagem tocou seu coração, peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos que continuarão transformando sua vida espiritual. Deixe seu like, compartilhe nos comentários como esta palavra ministrou a você e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Para aqueles que querem ir mais fundo nesta transformação, nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus será um companheiro valioso nesta jornada. O link está disponível no primeiro comentário fixado. Que o Senhor abençoe você ricamente e conduza cada passo desta caminhada de renovação mental e plenitude espiritual. Até o próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.